Há atualmente um grande filósofo francês que está tentando inventar a escola da vida. Não sei se alguém ouviu falar. Aqui em São Paulo tem uma boa escola, piagetiana, etc., que é construtivista, que é a escola da vida. O que eu quero dizer com a escola da vida? Eu não sei qual é a formação dos senhores, mas deve ter aí advogado, médico, engenheiro, administrador, contador. A grande verdade é que a escola os treinou para isso, para esse tipo de coisa. A escola tinha que nos treinar para a vida, e ela nos treina para a vida profissional. Esse é o grande engano da escola mundial, não é só brasileira, mundial. Tinha que se treinar para a vida. Nós temos um país que não faz lá a grande questão de discutir se teremos ou não teremos, se devemos ou não devemos ter. Nós simplesmente não discutimos se devemos ter educação política nas escolas. A gente não discute se a política precisa estar presente no cotidiano dos indivíduos. Vamos citar dois exemplos aqui que reforçam a tese da necessidade da política no cotidiano dos indivíduos. Exemplo número 1. 2010, Fundação Konrad Adenauer, que habitualmente leva prefeitos brasileiros para a Alemanha, 10, 12, 15 prefeitos brasileiros para a Alemanha, isso já faz anos que acontece, para conhecer um pouco de administração pública na Alemanha. E normalmente leva lá 1 ou 2 assessores para essa viagem. Em 2010 eu tive a oportunidade de ser um desses. Tive esse grato presente da Fundação Adenauer de ser um desses caras. E nós visitamos uma série de cidades na Alemanha, diferentes estados, etc, etc, etc. E no início da viagem a gente estava numa cidade pequenininha, num estado chamado Baden-Württemberg, que é um estado ali na Alsácia, né? Então fronteira com a França a oeste, fronteira com a Suíça ao sul. Chegamos a uma determinada cidade, o prefeito nos recebeu e com orgulho disse: eu quero mostrar para vocês a escola. Puxa, que bacana, conhecer uma escola pública na Alemanha. Vamos à escola. E entramos numa sala de aula. O prefeito pediu licença para 2 professores que estavam em sala de aula e colocou o grupo de prefeitos dentro da sala de aula encostado na parede, a meninada sentada num círculo de mesas, promovendo algum tipo de debate que a gente, obviamente, quer dizer, não é tão óbvio assim, mas enfim, que a gente não entendia porque a gente não domina a língua alemã. E essas crianças estavam debatendo alguma coisa. Calhou do tradutor do passeio estar do meu lado. E eu virei para ele e perguntei: bicho, o que está acontecendo aqui? Pô, isso é uma aula. Eu falei: bom, amigo, eu sou professor desde 1999 e fui à escola desde 1978. Isso aqui é uma aula, deu para perceber, né? Mas eu queria que você me dissesse o que eles estão fazendo, né? O que eles estão falando, qual que é a conversa que está rolando aqui. Ah, tá, não. Isso aqui é uma aula de valores. O que é uma aula de valores? Aula de valores, pô. Vocês não têm aula de valores no Brasil? Nem de valores econômicos. Que dirá do que eu imagino que você esteja me dizendo. Você está dizendo que esses meninos e essas meninas de 6 a 7 anos, molecadinha, está discutindo valor. Estão discutindo valor. Eu poderia intuir que isso aqui é uma sala de aula de valores e por isso tem 2 professores. Essa é a aula que tem que ter 2 professores. Tem umas que tem e tem outras que não tem. Mas essa tem que ter para não correr o risco de um professor transmitir os seus valores. E você está me dizendo que todos esses cartazes pendurados na sala seriam o quê? Essas palavras todas seriam os tais valores? Ele falou: isso aqui é o primeiro passo que essas crianças dão quando entram na escola, no que nós aqui no Brasil chamávamos de pré e chamamos hoje de primeiro ano do ensino fundamental. E ele falou: esse é o pacto. Que pacto? O pacto que elas celebraram entre elas. O primeiro desafio dessas crianças, do primeiro dia de aula até o último dia do primeiro ano de escola, é pactuar aquilo que elas pretendem para elas enquanto cidadãs. Porra, que legal, cara. E isso vai até quando? Vai até o fim. Falei: então você está me colocando numa sala de criança de 7 anos e você vai me levar numa sala de criança de 14 anos, jovem de 14, 15 anos, e eles vão estar discutindo essa mesma coisa? Não. Isso vai aumentando de esfera. Nos primeiros anos se discutem as relações intraclasse. Depois a gente vai discutir as relações dentro da escola e por último a gente vai discutir a relação do cidadão com a cidade que ele mora. Mas não, você está de brincadeira comigo. Me leva numa aula de último ano. Ele conversou com o prefeito levou. Entramos numa oficina com ferramentas semi-industriais, os alemães têm acesso a isso desde a escola, então um garoto de 14 anos é capaz de
fazer uma mesa, por exemplo, ele é absolutamente capaz de fazer um móvel como esse, por valor, porque os caras acham que tem que ser assim. Eu outro dia apanhei da furadeira para meter um prego na parede, já errei, um parafuso na parede, porque não recebi lição. Não, mas esse tipo de lição a gente tem em casa. Quem tem que ensinar isso para você, Humberto, é teu pai. Puta, então, bicho. Mas meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos e eu recebi um e-mail há 7 anos dizendo que meu pai tinha morrido. Eu nunca vi esse cara. E aí como é que faz? Azar é o seu, então você nunca vai saber mexer numa furadeira. Adorei. Então o alemãozinho lá manda mesmo. Seja órfão, seja família monoparental, seja família tradicional padrão, o que for, o alemãozinho vai meter uma mesa. Então beleza, ótimo, esquece isso. Entramos na sala, eles estavam numa oficina de trabalho e os caras estavam montando um aquário. Isso aqui é aula de valores? Aquário é valor, cara? Aonde que aquário é valor? Simples, Humberto. Sabe aquele centro de atendimento ao cidadão que vocês visitaram hoje pela manhã antes de vir aqui para a escola? Sei. Ali onde as pessoas são atendidas, tal, tem alguma bronca com a prefeitura e vão lá? É, exatamente esse aí. Estão construindo um aquário para instalar lá. Eles acharam que faltava vida. Então esse é o compromisso deles com a cidade. Eu falei, mas é uma coisa muito simples isso, gente. Então. O problema é que no Brasil vocês querem resolver o problema do país. E aqui a gente ensina os nossos jovens a resolver os problemas especificamente ligados àquilo que eles tiveram de ideia. Com pequenas ideias a gente vai construindo um país maior. Vocês com grandes ideias não conseguem sair do lugar. Porra, bicho, eu podia ter dormido sem essa. Pode. Então a gente tem um problema sério. Beleza. Maravilha. Então a gente tem aula de valores, que é algo significativamente importante.